Perfeito. Olá, pessoal, voltando aqui com a segunda parte do 27º dia da Copa do Mundo. Não tem jogo, Tá acabando. mas tá acabando. Uma triste notícia pra gente. Tá acabando, daqui 2 dias tem a final e no mês que vem tem estadual. Então é mais triste ainda, né? Com todo respeito aos times pequenos, mas estadual é um negócio meio chato, tem horas. Mas enfim, vamos voltando aqui. Hoje, agora, nós vamos comentar. Primeiro vídeo de hoje a gente comentou sobre a seleção brasileira. Se você perdeu, vá lá no nosso canal, curta, comente, compartilhe e procure lá que você vai saber toda a nossa posição sobre a seleção brasileira, sobre o ano da Ô, seleção Giovanni, brasileira, sobre o que só pode vir. antes, Hum. só antes da gente entrar no assunto aí do segundo vídeo, agradecer a galera que está visualizando sempre aí, curtindo. Por sinal, tem surpreendido bastante, né, Giovanni? O número expressivo que a gente está tendo de acessos Sim. tem crescido a cada dia. A gente vai, depois a gente pode até falar disso aqui no último dia, para estar agradecendo aí de uma forma Ah, mais elaborada, vamos assim dizer, mas o número de seguidores, o número de curtidas, o número de visualização tem cada vez aumentado mais e surpreendido a todos nós. Muito obrigado. Não deixe de continuar fazendo isso, porque nós precisamos muito do seu carinho e da sua ajuda. Valeu, moçada? Clica aí no sininho, vamos seguir, vamos curtir e vamos compartilhar, sempre assistir um pouquinho aí e acompanhar o nosso trabalho. aliás, mandar um abraço para todo mundo que se inscreveu aqui no nosso canal, né? Que tem nos ajudado aí e vai continuar com a gente ao longo de 2023, que nós vamos fazer muita coisa. Vocês não pedem por esperar. A partir de janeiro, se tudo der certo, né? Se tudo der certo. Eu não sou o Cabo da Ciolo, mas glória a Deus, vai dar tudo certo. Muito bem. Só voltando aqui, se você quiser ouvir a nossa prosa aqui sobre seleção brasileira, é só ir lá no primeiro vídeo do dia de hoje, do hashtag 27. Muito bem. Agora, vamos falar aqui do jogão do churrasco, né? Por que jogão do churrasco? Porque terceiro lugar, para as seleções, normalmente são como se fosse um casado contra solteiro. Aqueles casados contra solteiro de churrasco e tal, que os caras vão simplesmente só para. Os caras ficam rezando para acabar o tempo do jogo, sabe? Para ir lá comer uma carne, para ir tomar uma cerveja e vazar para casa, né? É a mesma coisa que acontece com esse terceiro lugar entre Croácia e Marrocos, que se enfrentaram na primeira partida deles na Copa do Mundo desse ano. Foi 0-0, nós brincamos aqui que era o jogo do travesseiro, né? Porque era 7 da manhã, um jogo horroroso e todo mundo resolveu dormir de novo. E agora a tendência é que seja mais um jogo complicado. Mas Marrocos vem surpreendendo cada vez mais, né? E a Croácia surpreendendo negativamente cada vez mais. Então, acho que amanhã, para Marrocos, vale o título, vale como se fosse um título, e para a Croácia vale o último jogo aí do Luka Modric, seu grande é, seu grande expoente no futebol, que ele passou já o Sucre há muito tempo, no que ele, Luka Modric, representa para o futebol croata. Talvez até o primeiro grande, aliás, o maior ídolo após a divisão da Croácia quando era com a Iugoslávia lá nos anos 90, né? Sucre foi o primeiro, evidentemente, lá em 98, foi artilheiro e tal. A primeira Copa que a Croácia jogou como Croácia, em 98, a equipe foi até a decisão do terceiro lugar. Eu não me recordo agora de memória Ganhou, se terceiro colocado. ganhou o terceiro lugar, então a Croácia pode repetir esse feito de 98. Não é o melhor feito da história da Croácia, porque em 2018, Luka Modric e companhia levou a seleção croata até a final, a perder para a França. Aliás, França sempre no caminho croata. Em 98, tirou a Croácia da final. 2018,
venceu a Croácia na final. E Marrocos, por sua vez, já faz a melhor campanha da sua história. Marrocos tem um time interessantíssimo, né? Ninguém dava nada para o Marrocos antes da Copa e chegou onde chegou. Chegou mais longe que times como a Alemanha, que Brasil, que Espanha, que Portugal. Aliás, Espanha e Portugal foram eliminadas por Marrocos, que Bélgica, que eliminou a seleção brasileira em 2018. Bélgica caiu no grupo exatamente para Marrocos e Croácia. Veja como é que o belga vai assistir esse jogo amanhã, né? A seleção da Bélgica, que foi a terceira colocada em 2018. É malefício de eliminar a seleção brasileira, sem dúvida alguma. Porque normalmente quem elimina a seleção brasileira antes da final não vence a Copa. Só a Alemanha quebrou esse paradigma, para nossa tristeza. Muito bem. Croácia e Marrocos amanhã. Eu acredito que o Marrocos é favorito, porque acho que a Croácia vai jogar daquela forma que ela sempre joga, tentando ciscando ali sem uma efetividade. E Marrocos vai jogar por uma bola e pelo jeito que jogou com a França e pelo que a Croácia jogou contra a seleção brasileira, contra o Japão e contra a Argentina, a gente coloca Marrocos como favorito para ganhar esse terceiro lugar, até porque para Marrocos, para o país Marrocos, seria interessantíssimo. Marrocos que recebeu a notícia hoje que vai sediar o Mundial de Clubes no próximo ano, em fevereiro, ou seja, Flamengo e Real Madrid podem se encontrar em Marrakech. Muito bem, Thiago Saraiva, o que você fala sobre esse terceiro lugar de Croácia e Marrocos? Ô, Giovanni, eu acho que você acabou colocando aí muito bem mais uma vez. O que é, de fato, essa decisão do terceiro lugar? É você que é nosso historiador aí, né? E ao mesmo tempo nosso geógrafo, foi sempre apontando os caminhos das pedras aí. Mais uma vez, como você mesmo disse, lá em 98, a Croácia fez uma boa disputa, sua primeira disputa ali depois dessa divisão, né, do território iugoslavo. A Croácia acabou chegando à terceira colocação do campeonato, foi eliminada ali para a França, acabou enfrentando na decisão de terceiro lugar a Holanda, que o Brasil suou para vencer, para estar naquela final. Fomos por pênaltis, né? Mais uma vez Tafarel Como brilhou, sempre, né? Como sempre. mais uma vez Tafarel brilhou e o Brasil acabou passando para Sai enfrentar que é a sua, França Tafarel. na final, e o que foi aquela derrota fatídica para a França em 98. Mas aí, falando do terceiro lugar, tivemos ali Rosnetti abrindo o placar, é difícil de pronunciar, vamos tentar, né? E Zaiden fazendo o gol da Holanda de empate e ele, Davor Suker, fazendo o gol da vitória croata. Todos os gols aconteceram ainda no primeiro tempo de uma partida que foi até razoavelmente boa para um jogo de terceiro lugar. Giovanni, como E você vale mesmo disse, lembrar. sim, pode falar? Não, pode falar, pode concluir. Como você mesmo disse, a decisão de terceiro lugar tem aquele jogo de compadres, né, que a gente fala ali, né? É um jogo assim que parece que tanto faz, né? A gente queria estar na final, mas já que não está, tanto faz. Vamos disputar agora Marrocos e Croácia. Só para falar que tem um fator motivacional que seria aí, o terceiro colocado leva o equivalente a 144 milhões, fora os benefícios, né? Porque a FIFA paga para os clubes, por jogadores, paga, cada jogador recebe uma Sim, taxa. Tirando esse sim. valor, né? Tirando esse valor que é pago para os jogadores e pago para os clubes, a premiação para a confederação campeã, desculpa, para a confederação que ganhar o terceiro colocado é o equivalente a 144 milhões de reais, enquanto para o quarto colocado é 133 milhões. É uma diferença aí de 11 milhões de reais entre as duas premiações. Mas é o que você disse a respeito do jogo. Na primeira fase, na abertura do grupo, tivemos o Marrocos e Croácia. Um jogo que a gente chamou aqui no grupo, no nosso canal, de jogo do travesseiro, que é um jogo ruim, daquele jeito. Às 7 horas da manhã, era para quem acordou e dormir novamente. E assim Aliás, foi o jogo.
Pode falar. Aliás, dona FIFA, é o seguinte: quando for botar jogo 7 horas da manhã aqui no Brasil, bota um jogo mais legal. Todos os jogos 7 horas da manhã foram de dar sono, à exceção, claro, da vitória de Arábia Saudita em cima da Argentina. O resto, só jogo fraco. Ô FIFA, ajuda a gente. Demos a sorte da Arábia vencer a Argentina, né? Porque se a gente fosse contar pelos retrospectos anterior, se esperava um passeio argentino, na verdade, né? Eu acho que foi mais azar do que sorte Sim. agora, porque levantou o time argentino completamente. Aquele Completamente. tombo no começo fez a Argentina chegar onde chegou hoje, não tenha Não, dúvidas. A Argentina merece ganhar a Copa, a gente vai falar disso aqui, pela superação que envolveu toda a trajetória argentina, e sem falar que aquele cara lá, que a gente não vai nem falar o nome dele aqui hoje, merece encerrar sua carreira com o título de Copa. A gente não vai torcer para a Argentina, mas a gente vai torcer pelo Messi. é, O... essa é a prerrogativa, né? Essa é a prerrogativa. Mas, cara, é o seguinte, você tá falando aí, a Argentina joga um mata-mata desde a segunda rodada da Copa. Desde a segunda rodada. México Porque poderia na ter segunda eliminado a rodada, Argentina. o México poderia ter eliminado a Argentina. Então, ela tá jogando nesse nível, mata-mata, desde o segundo jogo. Mas a Ela Argentina é um teve papo para seis, amanhã. ela teve 6 jogos de confronto direto, né? Isso pesa, né? Ela tá jogando, como diz, Exatamente. sem aquele sossego que a seleção brasileira jogou lá contra Camarões desde o começo da Copa. E sem o É, sossego que a França jogou no grupo também, né? e é aquilo que você já colocou, Giovanni. A seleção croata, desde o início da competição, ela não demonstrou um bom futebol. A Croácia passou para a segunda fase com 2 empates por 0-0 e Sim. ganhando um jogo do adversário mais fraco do grupo. Então, assim, que foi a Lembrando que seleção o canadense. Sim, Canadá foi 31º colocado da Copa. Foi o e foi único a que a seleção Croácia canadense. conseguiu ganhar dentro dos 90 minutos. Só Só não perdeu foi para Catar. pior, só não foi pior que o Catar, porque o Catar até a nossa equipe aqui é melhor, sem Ô, dúvida. Giovanni. Então, nós temos aí uma equipe croata que não apresentou em momento nenhum. Talvez o seu jogo melhor tenha sido contra o Japão, talvez nas oitavas de final, se é que podemos falar que foi um jogo bom. E com a seleção brasileira, talvez ela conseguiu fazer em determinado tempo aquilo que ela propõe a fazer pelo futebol dela, mas só por um período pequeno. O Brasil dominou boa parte do jogo, foi bem superior praticamente no jogo todo. Então, assim, futebol croata bem abaixo do que se esperava para essa edição, até porque olhávamos o vice-campeonato da edição anterior. Agora, a seleção de Marrocos, pelo contrário, desde o começo, com exceção desse primeiro jogo aí, que foi muito ruim de assistir, sempre apresentou um futebol vistoso. Foi assim contra a Bélgica, foi assim contra Portugal, foi assim contra a Espanha e foi assim contra a França, onde macetou o time francês, Sim, mas que o resultado acabou sendo favorável para outra seleção. sim. Nem sempre o futebol é justo, ou talvez tenha sido justo. Isso é questão para a gente não entrar em méritos aqui agora, porque talvez teve a oportunidade de empatar, teve a oportunidade de virar, teve a oportunidade de fazer o gol mais bonito da Copa, teve tudo para Camarões, desculpe, para Marrocos nessa edição da Marrocos. Copa, e Marrocos, para consagrar a bela campanha que fez, merece esse terceiro colocado, porque é como se fosse o título para Marrocos perante o que essa seleção fez nessa Copa. Até porque, o Saraiva, é o seguinte, a gente não sabe quando é que o Marrocos vai chegar de novo. Marrocos, tanto Marrocos quanto Croácia. Tanto Marrocos quanto Croácia, em 26, vão ter mais trabalho para chegar onde estão do que agora. Em 26 são 48 times, O né? Além Marrocos, disso, o Marrocos vai ter essa dificuldade pela questão numérica, né? Mas tem uma seleção ainda jovem para chegar lá competindo. Agora, a Croácia, de fato, não, né? A Croácia vai passar por um processo de renovação e possivelmente teremos algum demanda de tempo para que se ocorra essa troca na seleção croata e ela volte a figurar
num nível alto de futebol novamente, né? Justamente. E o Marrocos não é só pela questão que você falou aí, não. Tem a questão também que os caras vão estar 4 anos mais Políticas, né? velhos. E tem a questão, mas o time até que ainda consegue. Eu falo, mas tem fatores políticos, o fator de aumentar a quantidade de seleções, vai aumentar, vai dificultar um pouco mais para uma seleção. É igual a França agora fazer um bicampeonato. Eu acredito que seja mais difícil ainda a partir de agora com esse novo formato. Com certeza. Com certeza. E assim, eu acho que no caso de Marrocos vai ser complicado, porque é o seguinte, nós já inventamos isso aqui em outras possibilidades. A seleção brasileira não vai ficar perdendo toda hora, né? A Alemanha também não vai ficar perdendo toda hora. A Itália, eu vi hoje, já está fazendo um processo de remodelação do time. Já está pensando na Eurocopa. Vai fazer um treino teste agora, dia 20, se eu não me engano, lá no CT. O CT chamou 20 jogadores do campeonato italiano para fazer testes na seleção. Então já estão pensando em, no ciclo de 2026. Justamente para quê? Porque são seleções grandes e que tem que voltar a triunfar. Então, para Marrocos e Croácia, vai ser muito complicado voltar a esse status. Então, o jogo de amanhã, principalmente para Marrocos, que Marrocos ainda não conquistou nenhuma medalha, né? Vai ser um jogo para coroar a geração de Marrocos, porque depois em 2026 vai ficar muito difícil, muito Giovanni, e difícil. nós estamos falando aí, você citou, por E exemplo, nós só o estamos caso falando de da. uma Copa na América, que é mais difícil ainda para quem é asiático, por exemplo. Você citou aí, por exemplo, só as grandes Asiático e seleções, né? africano. No caso, Brasil, Alemanha e França aí, que vão, desculpe, e Itália, que Itália. voltarão a figurar entre os melhores seleções. Mas nós temos seleções que têm dinheiro e já estão se preparando aí, que podem ser surpresas. Nós falamos aqui já de Estados Unidos, Canadá, que é uma seleção jovem, que está trabalhando já para a Copa de 26, tem Sim. dinheiro, tem investimento. O México vai Tem jogar em casa. tem motivação política. Temos o México, que sempre figura aí toda vez que passa para as oitavas, mas tem o fator casa, que pode pegar na próxima, que pode empurrar o México mais à frente. Então, assim, nós temos vários fatores que podem favorecer chegada, igual a gente falou dos três aí que serão anfitriões, e Estados Unidos e Canadá com dinheiro, com investimento, com a política favorável ao esporte. Então, nós temos seleções que hoje não figuram, mas que podem ser surpresa aí. Não seria surpresa para nós, porque nós já estamos prevendo que isso pode acontecer, mas quem está aí de Sim, fora e que não está acompanhando pode, às vezes, se surpreender. Nossa, Canadá nas quartas de final de Copa, Estados Unidos numa quarta de final. Pode assustar lá. A gente já está prevendo que há essa possibilidade aí pelos investimentos, pelo trabalho que já é desenvolvido na seleção. sim, sim. Só falta os Estados Unidos entender que futebol não é só entretenimento e tem um lado mais social, mais direto, porque Emocional falta também, né? isso para os Estados Unidos. Falta isso, cara. Dinheiro tem uma liga forte, apesar de ser uma liga ainda considerada uma liga para você se aposentar, né? Mas tem uma liga interessante, né? A Major League Soccer tem poucos jogos, não é tão cheio o calendário e é uma liga com dinheiro. E o México nem se fala, o México só vive futebol. Tem nada mais no esporte mexicano do que futebol. Mais nada. Só a luta livre. Ah, tem isso, mas luta livre cara, é só para mexicano mesmo para ver aquilo. Mas é chato também, muito chato. É, enfim, pro México é isso. A não ser agora o Sérgio Pérez, né, que tá na Fórmula 1. Só isso. México no esporte é só futebol, até porque eles não têm biotipo para os outros esportes. Eles não têm biotipo para basquete, é um povo pequeno, não tem para vôlei, não tem para natação, é só para futebol. México vive futebol, vive futebol. Vamos lembrar, por exemplo, é, do time. Vamos lembrar, por exemplo, que o México é o único país que vai sediar pela terceira vez a Copa do Mundo.
E Só não isso. ganhou, né? Não, não ganhou, nem Nunca chegou ganhou uma perto. Copa. Nem chegou perto. O México nunca foi para a final. Mas também nunca fez o quinto jogo, né? Que eles estão querendo muito fazer o quinto jogo da Copa. Você vê, pra você ver como é que é a questão, né? Tem gente que, no caso do Brasil, que a crítica é chegar na final e ganhar, e tem gente que a crítica é chegar pelo menos nas oitavas, nas quartas, e aí do que vier para cima é lucro. E para o México é isso, é lucro, inclusive. Aliás, em 2026 são 80 jogos programados, com 60 nos Estados Unidos. Ou seja, obviamente, os Estados Unidos vai jogar a Copa inteira em casa, o México vai jogar só os seus jogos em casa, alguns jogos, depois vai ter que se mudar para os Estados Unidos, com certeza, e o Canadá também, mesma coisa. Agora, o Saraiva, é o seguinte, voltando a falar do jogo de amanhã, com certeza nós vamos ter um mar vermelho na, no estádio, com certeza, Sem dúvida. Sem porque dúvida. torcedor croata já era total inferioridade contra a Argentina e contra o Brasil. Contra Marrocos, então, nem se fala. Nem se fala. Vai Isso, ser um domínio. O Mar Vermelho vai tomar conta do Catar amanhã, não, Giovanni. na semifinal contra a França, já tinha 30 mil fora do estádio, na porta do estádio. Al Bayt, né? Tinha 30 mil na porta do estádio. Então, você imagina, vai ser totalmente, ainda mais um governo de Marrocos, que é um governo amigo do governo do Catar, né? Então, provavelmente vai encher de marroquinos lá e vai virar um inferno em cima da Croácia. Que eles vão querer essa medalha a todo custo. E o tal do Amalá lá, se não chutar pro gol, meu amigo, aí ele não volta pro Marrocos. Porque ele teve a chance várias vezes de fazer gol em cima da França e não chutou por preciosismo. E aí, obviamente, a defesa francesa se recompôs e tirou a bola. Pode falar, Giovanni, Sara. você que tá com a cara aí dos lutadores mexicanos, falta só a máscara para você. Amanhã Você tá será 2 gols do Amalá, porque você acabou de profetizar, meu amigo. Pois é, tomara, né? Agora seria um, agora seria um vexame, né? A seleção brasileira fazer um gol só em Croácia e Marrocos fazer dois, né? Mas você Mas falou de ô luta Giovanni, livre? mas assim, o contexto do jogo agora também é outro, né? Eu acho que não dá para comparar. Você tinha uma Croácia brigando para chegar na final e ser campeã do mundo. E agora já é uma Croácia abatida por não ter conseguido. Certo. Agora você falou aí de luta livre, você lembra daquele desenho As Aventuras de Jack Chan, que tinha lá o El Toro Fuerte? Sim, sim, sim. El Toro Fuerte era um lutador de luta livre que vivia com a máscara o dia inteiro, né? De luta livre mexicana, inclusive. Eles iam lá buscar lá aquele amuleto lá da mão negra, né? E um deles estava com o El Toro Fuerte. E ele só falava El Toro Fuerte, El Toro Fuerte, El Toro Fuerte. Pois é. É, era As Aventuras de Jack Chan. Procurem aí, deve ter algum stream aí. Muito bom. Sabe, então, fechamos por hoje? Fechamos por hoje. Amanhã estamos aí de volta para falar, né, Giovanni, como é que foi essa decisão de terceiro lugar? Quem que levou? Amanhã já saberemos, né? Quem levou a medalha de terceiro lugar e 11 milhões a mais na mala. Pois é, amanhã nós vamos comentar esse jogo aí, o que aconteceu nesse jogo aí de Marrocos e Croácia, e também, claro, os preparativos para a grande decisão. Nosso grande Vinícius Alvarenga já começou a torrar a cabeça hoje, né? Eu espero que ele não tenha queimado a largada, né? Porque no domingo teremos um grande jogo, Argentina e França, para definir esta Copa do Mundo. É uma final digna de Galvão Bueno, que vai fazer as suas despedidas de Copa, uma final
absolutamente grande, Argentina e França, e eu espero que o jogo corresponda àquilo que a gente está esperando, né? Porque se for um jogo mequetrefe também, a gente vai vir aqui falar, tá? Tá certo? Grande abraço a todos aí, curta, comente, compartilhe, espalhe para todo mundo aí, e até mais, pessoal, até mais, Saraiva, amanhã estamos de volta.